Planejamento familiar. Por que a igreja fala sobre isso? É porque ela quer controlar ou é porque ela quer proteger? Vamos falar sobre isso hoje e a resposta é simples, né? A igreja ela fala do amor humano porque ela acredita profundamente nessa grandeza, na grandeza da família, na beleza da fertilidade humana. Então, a Humanae Vitae, que é uma carta que foi escrita pelo Papa São Paulo VI, né, em 1968, é um dos documentos mais atualizados e proféticos sobre este tema. Exatamente. E hoje nós vamos entender o que é que a Humanae Vitae fala realmente sobre o planejamento familiar, por que a igreja apoia esse planejamento, né? Qual é a diferença entre métodos naturais e anticoncepção. Como é que tudo isso protege o amor e a saúde e a dignidade do casal. E porque viver isso é um bem, né? É um bem real para a família, para o relacionamento, para o matrimônio. Vamos lá? Então, eu quero começar explicando o que é que realmente a Carta Humanae Vitae ensina, né? Responsabilidade é a palavra-chave da Carta Humanae Vitae. Então, nós vamos ver que logo no início da carta, o Papa Paulo VI, ele afirma que os casais, eles devem exercer uma paternidade responsável, tá? E ela é exercida tanto fazendo crescer uma família numerosa, quanto evitando ali uma gravidez por motivos justos e graves, né? Então, isso inclui avaliar suas condições físicas, psicológicas, econômicas e sociais. Inclui também discernir quantos filhos, qual o momento de receber, né, de acolher os filhos que Deus quer enviar para o casal e cuidar da vida, né, de cada vida humana com dignidade. Então, a igreja, ela não manda ter filhos assim, sem limites, né? O que ela orienta é a discernir com amor e responsabilidade como viver essa paternidade. Né? Então a igreja ela não é contra um planejamento familiar, pelo contrário, ela ensina, ela orienta, ela pede que os casais façam esse planejamento familiar. Então na carta Humanae Vitae, o Papa Paulo VI, ele afirma explicitamente: a igreja é a favor dos métodos naturais de regulação da fertilidade. Né? Então ele explica que os casais eles podem sim espaçar os nascimentos por motivos, né, justos e sérios. Isso é um planejamento familiar. Né? Então, o que é que a igreja rejeita? A igreja rejeita uma contracepção. Né? Então, por quê? Porque a contracepção, ela fere a integridade da relação conjugal. E ela separa o amor conjugal. O ato conjugal, ele é caracterizado, né, por dois pilares que são essenciais. Ele tem um fim unitivo e um fim procriativo. Então, a contracepção, ela vai contra esse fim procriativo, onde o casal se une apenas para ter prazer, sem essa abertura à vida. Então, fere de forma totalmente, né, de forma direta, aí o ato conjugal, o matrimônio, né? Mas em nenhum momento a igreja nega essa necessidade do casal fazer um planejamento familiar. Então, ela propõe um modo humano, natural e respeitoso entre os casais para fazer isso, né? Um modo que não seja nem químico, nem invasivo e não agressivo ao corpo da mulher. Então, quando a gente vai estudar lá no catecismo, né, o 5º mandamento, que é não matarás, ele também envolve você cuidar da sua saúde, porque implica cuidar da sua vida. Então, se você usa um medicamento ou alguma coisa, né, se você usa um tratamento que prejudica a tua saúde, você também cai aí no pecado mortal contra o 5º mandamento, não matarás. Né? Então, se você for ler a carta Humanae Vitae, você vai ver que existe um capítulo, né, na carta que dedica um capítulo inteiro a falar sobre o amor conjugal. Que ele deve ser um amor total, fiel, fecundo e humano. Né? Então, ele diz que a sexualidade não é apenas um prazer ou uma descarga fisiológica. Ela é a linguagem do amor. Então, a Carta Humanae Vitae vem esclarecer o que é o verdadeiro amor conjugal, o que é o verdadeiro sentido do matrimônio e o verdadeiro sentido do planejamento familiar. Então, quando o casal usa uma contracepção, seja ela natural, através do coito interrompido, que incorre em pecado mortal da mesma forma, ou uma contracepção artificial,
Eu quero apenas a união, eu quero apenas o prazer sexual. Eu não quero tudo que o matrimônio pode me dar, que é a união e a procriação. Então há uma barreira ali, né? Quando a gente decide pela contracepção, nós decidimos por dizer não à vida. Então a igreja é sempre contra a qualquer coisa que é contra a vida, né? A vida biológica. Então, quando o casal usa um método natural, ele usa uma linguagem verdadeira, né? Uma fertilidade que não é negada, mas ela é conhecida e ela é respeitada. Então, a igreja, ela incentiva tanto o planejamento familiar, né? Porque o planejamento familiar é um bem para a família. Então, não é porque a igreja, ela quer manipular, ela quer controlar, ela quer ser uma ditadora, vamos dizer, uma doutrinadora, né? Não, não é isso. A igreja é uma mãe e ela quer o melhor para os seus filhos, o melhor para a realidade da família cristã. Então, ela entende que o planejamento familiar é o melhor para a família. Né? E existe também uma profecia, né, da Humanae Vitae. A Humanae Vitae, né, é uma carta profética, dita profética porque ela é muito atual. Né? Então, o Papa Paulo VI, ele prevê na carta coisas que nós estamos vivendo hoje. Veja, uma carta que foi escrita em 1968 e ele dizia quais seriam as quatro consequências de uma mentalidade anticoncepcional. Veja se não é atual. Escrito lá em 1968, quando estava descobrindo a pílula estava aquele boom, né? Aquela coisa famosa e é a salvação de todo mundo. E o Papa escreve 4 consequências do que isso ia causar na humanidade e na mulher. Veja só, a primeira coisa, crescimento da infidelidade. É ou não é? Aconteceu ou não aconteceu de 1960 para cá um aumento desregrado da infidelidade conjugal? Por quê? Porque com o uso da pílula, as pessoas, né, não têm mais tanto medo, vamos dizer assim, de trair os seus esposos, né? Porque tem a pílula que dá aquela segurança de que ela não vai engravidar. Então, aumenta ali essa mentalidade anticoncepcional, aumenta a infidelidade conjugal, aumenta o desrespeito com o corpo da mulher. Aconteceu ou não aconteceu, minha gente? Um aumento da falta de respeito com a mulher. Então a mulher, ela foi perdendo o seu valor. A mulher que era muito valorizada, né, dentro da sociedade, ela vai perdendo o valor. O corpo da mulher vai perdendo o valor. E a manipulação estatal da natalidade, né, pelo governo, ou seja, o governo começa a querer controlar a natalidade. Como? Use camisinha, né? O governo está distribuindo, olha, a pílula anticoncepcional aqui em Portugal, eles distribuem o Implanon, injeção, eles facilitam tudo, né, para você conseguir fazer o seu controle da natalidade, né? E a quarta consequência é a diminuição da moralidade sexual, ou seja, uma desmoralização sexual, né, que é o que a gente vê hoje. Então, ela é realmente uma carta profética onde nós vemos essas consequências já acontecendo nos dias de hoje. E então, como é que o método Billis ele pode ajudar, né, auxiliar nesse processo do planejamento familiar? Né? Então, como a igreja diz, né, você pode planejar, né? Você pode planejar. Tanto você pode fazer crescer uma família numerosa, e eu recebo, né, mulheres que querem usar o método Billis para engravidar, principalmente mulheres que fazem uso de anticoncepcional há muito tempo, porque o seu ciclo foi silenciado há muito tempo e elas passam a ter uma dificuldade para engravidar. Quando engravida tem aborto e tudo isso é efeito colateral decorrente aí do anticoncepcional. E aí o método Billis ele ajuda, porque quando você sabe o seu tempo de fertilidade, tem ali a relação conjugal seguindo a regra direitinho, né, para engravidar, aumenta as suas chances, né, da gravidez desejada, da gravidez planejada, né? Como também realmente a maioria dos casos, evitar ali uma gravidez, né? Não ter uma gravidez logo em cima do outro, ainda mais no mundo de hoje, onde cresce muito o baby blues, né? A depressão pós-parto. Então muitas mulheres, após, né, o nascimento do bebê, passam por um processo, né, de depressão pós-parto. Já tem se falado também de uma depressão pós-parto do marido. O marido também passa por um momento de dificuldade psicológica por tudo
todas as alterações que acontecem no seio familiar. E às vezes a família precisa se reestruturar para receber uma nova vida. E aí entra o planejamento familiar, entra o método Billings, né? Que você pode ali planejar de forma mais segura, de forma saudável. Aí você vai e escolhe, não, eu quero evitar a gravidez agora porque eu estou desestabilizado, meu marido está desestabilizado, aí vai usar o quê? Um anticoncepcional. Aí você vai ficar pior, né? Porque tá lá um efeito colateral do anticoncepcional, alteração de humor, né? Alteração de humor, alteração fisiológica, né? Então você perde a libido, aí você acha que perdeu o amor pelo seu marido, e é tudo um efeito colateral do anticoncepcional. Não, eu não vou usar anticoncepcional porque eu sou católica, então a gente vai ficar em abstinência. Isso acaba com o casamento, gente. Então, o São Luís e Santa Zélia, né, que passaram 7 meses casados, sem relação sexual, e quando vão se confessar, o que é que o padre dá como penitência? Vocês têm de ter relação sexual. Então, a relação sexual, o ato conjugal, ele faz parte do matrimônio. O matrimônio que não tem uma relação conjugal, ele está fadado a acabar, né? Então, é preciso, é necessário que o casal tenha o ato conjugal, tenha a relação sexual. Tanto que o matrimônio, o sacramento do matrimônio, ele só é concretizado na lua de mel, né? Então, só dar o sim ali no altar não conclui o sacramento. O sacramento se conclui no ato conjugal, né? Então, de tão importante, de tão sagrado que a igreja considera o ato conjugal. Então, nem é bom você, que está precisando evitar a gravidez, usar aí muitos métodos que vão destruir o teu fisiológico, a tua vida, né, com o teu esposo, o teu psicológico, o teu corpo, a tua saúde, né? Nem também viver uma abstinência que vai destruir o teu matrimônio, né? Porque você está tirando uma parte que é um sentido do matrimônio. O sentido do matrimônio é unitivo e procriativo. Não está tendo nem a união, nem a procriação. Então você está aí destruindo o seu matrimônio com qualquer uma dessas escolhas. Então o MOB vem como esta solução. A solução para resolver esse problema. Você pode aí viver, né, viver o seu matrimônio de forma santa, de forma tranquila, sem efeitos colaterais. E aí as pessoas podem dizer, mas eu fico muito tempo sem relação sexual por causa do método Billings. Isso não é verdade. No início, quando você está aprendendo, é claro, porque você está aprendendo, você está insegura, né? E é por isso que a gente orienta você buscar o método antes de casar. Então, quanto mais cedo você inicia o método Billings, mais segura você tem durante o casamento, durante um pós-parto, menos tempo de abstinência você vai ter quanto mais cedo você aprende o método, né? Mas existem estudos já científicos que comprovam que casais que fazem uso do método Billings, eles têm mais relação sexual do que casais que fazem uso de métodos contraceptivos orais, enfim, contraceptivos gerais. Por quê? Porque os métodos contraceptivos trazem inúmeros efeitos colaterais que acabam por evitar a relação sexual, né? E aí o método Billings não. Como a mulher sabe ali e a maior parte do seu ciclo ela está infértil, então por uma maior parte de tempo ela pode ter relação sexual sem correr o risco, né, vamos dizer assim, de uma gravidez. Então eu espero que eu tenha esclarecido, né, o que é que a igreja fala sobre o planejamento familiar e como o método Billings ele pode te ajudar nesse processo, né, da vivência da fé, da vivência do verdadeiro matrimônio, do verdadeiro ato conjugal, segundo a vontade de Deus. Então, e claro, eu peço que você comente aqui o que é que você achou desse vídeo, qual foi a dúvida que surgiu, se você sabia desse assunto, né, se você conhecia, né, todo esse conteúdo que eu acabei de falar, e claro, curte e compartilha para quem você acha que também deveria ouvir isso aqui. E eu te espero no próximo vídeo.